Irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe. Graças a Deus, né? Apesar aí de todas as dificuldades que cada um de nós tem enfrentado, e se não bastasse as dificuldades particulares, né, nós enfrentamos também como corpo de Cristo. Mas a gente tem uma certeza, né, irmãos? Isso só vai acabar quando Jesus voltar, né? Então, a gente se anima de um lado, procurando aí se auxiliar do outro aí. Então, no mundo sempre teremos aflições, mas vamos tendo ânimo aí com a promessa do Senhor que não envelhece, né? Não acaba. Muito bem, irmãos, deixa eu só ajeitar aqui. De antemão aqui, né, as considerações, agradecendo aí pelo privilégio de mais uma vez estar com os irmãos. Pastor Marcos, Pastor Robson, todos os irmãos aqui, sempre muito gentil, me dando a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Muito obrigado pelo carinho que sempre me recebem. Pastor Hélio, o senhor prefere pedestal? Eu estou confortável assim, tá bom? A não ser que atrapalhe aí. Não. Qualquer momento que quiser mudar o formato, tá bom? Vamos para lá, vamos para lá, eu não tenho problema, tá bom? Deixa eu ficar mais para cá, aí eu fico... Opa, aqui. Muito bem, irmãos, vamos lá, né? Deus abençoe os irmãos, graças a Deus, vamos trabalhar então. Eu queria que os irmãos tivessem com o texto bíblico aberto. Nós usamos aí a revista durante esse tempo todo, e ela tem a sua validade, né? Tem o seu didatismo, mas eu preciso que os irmãos fiquem com o texto aberto, porque se a gente não compreender a estrutura do livro Esdras, Neemias, a gente vai perder muito sobre a proposta do texto bíblico, né? Então, quando a gente fala de estudar a Bíblia, irmãos, a gente não pode, por mais que a gente tenha vontade, fazer com que ela diga o que a gente quer que ela diga, né? A gente precisa deixar o texto falar. Se o texto não falar com a gente, não tem mudança. Saiba de uma coisa, Deus sempre teve mais juízo do que nós. Então, o que ele está dizendo é mais importante para nós, né? E, de fato, o texto de Esdras e Neemias não é fácil. Se a gente pegar o texto de Esdras e Neemias e ficar arrumando assunto para todo lado, a gente perde muito do que Deus quer falar conosco, e a gente não consegue fazer uma leitura do mundo que a gente vive, e aí a gente vai ficando místico, né? E do problema do pentecostalismo, aliás, eu sou pentecostal, irmão, né? Eu creio nos dons de língua, eu creio nos milagres, creio em tudo isso. O problema é o exagero. O problema é quando a gente deixa de aprender o que Deus quer nos ensinar acerca da tua palavra para que a gente se torne místico. Isso não pode acontecer. A gente tem que aliar, agregar o poder que Deus nos dá para servir enquanto igreja com a capacidade de inteligência que a gente tem para saber o que o texto quer dizer, para saber usar o texto. Por exemplo, né, e sem demagogia alguma, ontem, por exemplo, vocês tiveram aqui uma reunião acerca do suicídio. E isso é mérito, né, para a gente fazer um culto de ação de graça, porque a gente está pensando em questões humanas. Outrora, o pentecostalismo atribuiria qualquer depressão ao demônio. Não, você tem problemas emocionais, você tem problemas de tristeza. E quando você espiritualiza e não trata, a gente perde muito. Então, é por isso que a gente precisa entender o que o texto quer dizer para a gente, para fazer uma leitura da sociedade, o que Deus pensa, como a gente deve agir na sociedade. Aí, então, a gente vai ter o quê? Eficiência na vida cristã. Aliar os dons carismáticos com a palavra de Deus. Bacana? Agora, é evidente, irmãos, que textos de Esdras e Neemias, ele não é fácil, mas não significa que, não sendo fácil, a gente vai dar de ombros para ele. Deus nos deu capacidade intelectual, Deus nos deu sabedoria e, além do mais, deu Espírito Santo para a gente entender muita coisa aqui. Então, se eu falar que o texto é difícil e não trabalhar, eu estou menosprezando vocês. Quando eu digo que é difícil e você tem competência, eu estou dizendo que você tem a imagem e semelhança de Deus. Muito bem, então vamos lá, irmãos. Já que vocês estão com o texto aberto aí, vamos para algumas considerações aí para a gente tornar a coisa efetiva. Primeira coisa que você e eu deve considerar. O texto de Esdras e Neemias são 2 livros, né? Esdras e Neemias. Na verdade, ele é um só. Esdras e Neemias, ele é um único livro. Não tem 2 livros aí. Se a gente fosse muito mais criterioso ainda, a gente deveria dizer que Crônicas, Esdras e Neemias é um único livro. Se você tiver curiosidade, não vou fazer isso agora, você vai pegar o último versículo de 2 Crônicas e o primeiro de Esdras, é a mesma coisa. Ele continua a história. Então você percebe que se a gente pegar o texto e ler um texto aqui, por exemplo, pegar aleatoriamente,
Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. Imagine eu venho aqui e falo assim, irmãos, então chegou o 7º mês, vocês estão na sua cidade, glória a Deus, Deus. Não resolve nada, irmão, esse negócio aqui. Então, esse misticismo, ele vai roubando de nós a capacidade de crescer. Eu preciso saber o que esse negócio quer dizer aqui, para que a partir da capacidade cognitiva, a partir da capacidade de pensar, a partir do Espírito Santo, a gente vai entendendo como as coisas estão acontecendo, para a gente, então, tirar lições daí. Então, primeira coisa a considerar, Esdras e Neemias, eles são um único livro, ponto, bacana. Outra coisa que nós precisamos considerar aqui, irmãos, vocês em algum momento já devem ter visto um mapa de Israel. Você vai perceber que tem uma faixinha de terra e do lado esquerdo tem um mar muito grande, né, o mar Mediterrâneo. E essa faixinha de terra, ela é muito importante para a vida política da época. Esse é um dos motivos que Deus chama aquela terra de terra que mana leite e mel. Por quê? Quem domina o mar Mediterrâneo, domina a navegação. Então, quem comprava, por exemplo, na época, grão do Egito, precisava passar por ali para ir para a Ásia. Então, quem domina aquela terra tem um poder político e econômico impressionante. É por isso que o Egito está interessado nessa terra, é por isso que os assírios estiveram, os babilônios. Aquela terra é uma terra estratégica. E quando o Nabucodonosor, o rei da Síria, o rei da Pérsia, né, que agora a gente vai ler, depois os gregos, depois os romanos, estão interessados nessa terra, é com viés econômico, com viés político. Por isso que quando a gente diz que não tem nada a ver com política, a gente está sendo enganado. O que não tem nada a ver com a política é a politicagem, mas a política honra a Deus, porque leva comida para as pessoas, leva dignidade. Então você vai percebendo que quando nós temos um discurso falacioso, vai tirando a gente de um lugar de discussão para que os maus governem entre nós. Se tem um assunto que é importante para nós, é saber que Deus estabelecerá um reino político. Enquanto Ele não instaura esse reino político, nós somos o quê? Nação de reinos e sacerdotes, para que a justiça, por meio de nós, se estabeleça e alcance o pobre, o oprimido e cada um de nós. Então você vai percebendo que conhecer esse contexto histórico vai nos ajudar, irmão, a orar, falar, Senhor, nos ajuda a não ser militante político, mas ser um bom político como cidadão para a glória do Senhor. É sobre isso também que a gente precisa compreender aqui. Outra questão importante que nós precisamos compreender aqui, Esdras e Neemias, eles são um único livro. Aqui o que está acontecendo também, irmãos, está se cumprindo a profecia de Ezequiel 37, certo? O que acontece na profecia de Ezequiel 37? Você lembra que, eu vou citar datas aqui, tá bom? Você não precisa decorá-la, esse é meu papel, mas sempre que a gente vai entendendo a cronologia é melhor. No ano 586 a.C., você que sabe da história, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele foi para cima de Jerusalém, já tinha derrubado boa parte e acabou com o templo, né? Quem que foi para a Babilônia? Os melhores, as cabeças pensantes, Daniel, o camarada assim inteligentíssimo, e os pecadores, e aqueles que não honravam a justiça, ficou na terra para morrer. Então a gente diz assim, foram para o cativeiro, mas Deus vai livrar da lá. Nada disso. Se você pegar o capítulo 17 de Jeremias, o Jeremias vai ver o quê? Ele tem uma visão de cestos. Num cesto tem figo podre, e esse figo podre está em frente ao templo. E no outro cesto tem figo bom. E o texto vai dizer assim, os figos bons são aqueles que eu levo para a Babilônia. E os figos ruins ficam aqui. Por quê? Os injustos, os pecadores, os mal educados, os desviados, ficaram em Jerusalém e morreram como escravos. E os melhores, Daniel, Ezequiel, os camaradas que honravam a Deus, eles foram tirados da sua terra, colocados na Babilônia e deixados lá. E quem ficou? Ficou para morrer. Depois que Deus castigou todo mundo, Deus trouxe de volta. Ou seja, o cativeiro não foi uma desgraça para aqueles que foram, foi uma desgraça para aqueles que ficaram. Porque Deus tira os justos, os inteligentes, os piedosos.
de algum lugar, guarda na Babilônia, destrói os maus, depois traz de volta para a vida continuar. Graças a Deus. E você sabe disso. Existem alguns momentos na vida que Deus quer castigar, destruir algum lugar, e a gente não sai dali. Por misericórdia, Deus nos cata pelo cabelo, arrasta para algum lugar e guarda. Destrói quem quer destruir e depois traz de volta para a gente continuar a vida. Graças a Deus. Então você percebe que nesse afã, né, do místico, a gente canta, você vai sair do cativeiro, e não sei o quê. Pode ser que o cativeiro tenha sido a melhor bênção que Deus tenha reservado para nós. Porque é no cativeiro que o Daniel ora 3 vezes. É no cativeiro que tem o Ezequiel. É no cativeiro que tem aqueles que temem a Deus, que Deus tirou do lugar onde vai destruir. E quem ficou em Jerusalém? O templo destruiu, teve fome. Se você pegar o texto de Lamentações, você vai ver que a fome era tão grande que as mulheres precisavam esperar os seus filhos morrerem para poder comer. E aqueles que estavam no cativeiro, eles tinham comida, porque Deus é poderoso para guardar aqueles que são fiéis à tua palavra. Você percebe que essa coisa, ela muda muito de a gente perceber a vida que a gente está vivendo, né? Então, o texto de Esdras e Neemias, ele é o cumprimento do Vale dos Ossos Secos. Por quê? Quando Nabucodonosor pegou essa turma e levou para a Babilônia, a estrada ficou literalmente pavimentada de ossos secos. As pessoas que morreram ali ficou prostrada, caiu os muros, caiu o templo, não tem mais rei, não tem mais nada. Lá da Babilônia, o Daniel chora. Lá da Babilônia, o Ezequiel chora. E o Jeremias? O Jeremias é um exemplo de que Deus deixa alguns fiéis para exortar o povo, né? Ele, Senhor, tem que tomar cuidado de nós. Mas ele ficou, né? Então, ao mesmo tempo que o Jeremias está em Jerusalém, nessa queda, está o Ezequiel, por exemplo, e o Daniel lá na Babilônia. E o que acontece? No dado momento da soberania de Deus, o rei da Babilônia, ele é abatido por um outro rei. Muda a política do mundo. E o que acontece? Esse, que agora é o governo do mundo, é o rei do mundo, ele vai escrever uma carta. Por quê? Porque Deus é soberano, dizendo assim, aqueles que estão de Jerusalém, pode voltar para a cidade de Jerusalém e reconstruir. Por que Deus está na cabeça dele? Porque Deus é fiel e diz que naquela terra nasceria Jesus. Então você percebe que o que nós estamos vendo aqui, Esdras e Neemias, eles estão retornando para a terra, e esse retorno é exatamente o cumprimento de Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos, ele foi de novo reconstruído, ele vai ter um templo, ele vai ter lei, vai ter gente que ora, vai ter uma cidade, e o povo de novo vai poder ter leis justas esperando o Messias. Outra questão importante para nós aqui, se esse povo não volta para a terra, se não tem o templo, se não tem a cidade, se não tem um povo que guarda a lei, não tem Jesus na história, percebe? E se Jesus não nasce na história aqui, se esse povo não volta, Deus é mentiroso e não tem salvação. Por isso que Deus guardou o remanescente na Babilônia e quando no momento oportuno trouxe de volta, por quê? Porque Deus havia dito que o Messias ia nascer naquela terra e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Se dependesse da política, se dependesse da religião, de Moisés, de todo mundo, não existia Jesus. Deus tirou esse povo, guardou uma parte dele, trouxe de volta e a vida continua. Até um dia, uma jovem ainda não ainda conhecia o seu marido como homem, não é? Ela recebe a visita de um anjo e então ela ficou grávida. Por quê? Porque Deus havia prometido, se não tem a restauração da terra, não tem Jesus na história. A partir dessas informações, nós vamos tomar o texto de Esdras e Neemias para perceber como Deus é soberano na história, irmãos. Como Deus constrói a história para que a gente entenda que nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos do Senhor. Como que a gente divide esse texto? Agora está com o texto aberto, né? Eu já fiz algumas considerações aí. Vamos lá. Está com o texto aberto aí, né? Esdras e Neemias, ele tem que ser dividido em 4 partes. Essas 4 partes aí, está no esboço aqui, depois está com o pastor Robson, com o pastor Marcos, disponibiliza para vocês sem problema. Muito bem.
O capítulo 1 ao 6, né? Vamos virando aí, né? De forma bem didática aí. Capítulo 1 ao 6. Certo? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Abre para mim, irmão. Capítulo 1 ao 6. O que nós temos aí, irmãos? Eu vou falar, Esdras, né? Começando por Esdras. Capítulo 1 ao 6. A gente não vai ler todo o texto, né? Só para a gente dividir o texto em 4 partes. O capítulo 1 ao 6 de Esdras, o que nós temos aí? Nós temos um rapaz chamado Zorobabel. Os nomes podem ser complicados, né, de outra cultura, mas você sempre ouve falar. Quem que é Zorobabel? O Zorobabel, ele não vai ser rei, porque a partir de agora Israel não tem mais rei. Ele tem um governo, né? Ou seja, o rei é da Pérsia, mas o rei da Pérsia, ele manda um governo, e esse governo, ele vai administrar a partir da política da Pérsia, né? Então, o que acontece? O capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o que está acontecendo aqui? A reconstrução do templo. Então, se você quer saber sobre a reconstrução do templo, você vai encontrar essas informações onde? Em Esdras, capítulo do 1 ao 6. Estou lutando com meu celular aqui, mas eu já vou dar um jeitinho aqui, pronto. Muito bem, ok? Qual é o ano aí? 538 antes de Cristo. Deu 70 anos do dia que eles foram para a Babilônia. 70 anos certinho, eles voltaram. Então, o que você precisar ler sobre a reconstrução, está aqui, ó. Eu só vou citando algumas questões aqui, para depois a gente retomar o assunto. Quem que a gente precisa ler como profeta aqui? Ageu e Zacarias. O povo que está vindo aqui, eles não têm dinheiro para reconstruir a cidade. E se você ler o capítulo 1, o que o rei vai dizer? Ó, vocês podem passar na vizinhança, passa no depósito lá, pega os negócios de ouro que é de vocês, pega tudo que vocês precisar para reconstruir. Então, quem é que deu dinheiro para Deus reconstruir o templo? Foi Deus, irmãos. Os irmãos não tinham condições de fazer. E quando eles viram que aquele negócio era muito pobre em relação ao templo de Salomão, eles ficaram tristes, não quiseram dar dinheiro mais. Aonde que a gente vai pegar o texto aqui? Quem que é o profeta que deve ser lido aqui? O Ageu. Vai dizer assim, você acha que eu preciso do dinheiro de vocês? É só você ler o capítulo 1. Ó, eu vou dar uma lida aqui, ó. 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 20 não sei o que de prata, um monte de coisa. Aí o povo, não vou dar o dízimo. Aí vem o profeta e diz assim, ó, você acha que eu preciso do seu dinheiro? Minha é a prata e meu é o ouro. Eu construo isso daqui e de onde eu tiro o dinheiro? Tiro o dinheiro dos tesouros da Pérsia, porque o dinheiro da Pérsia não é da Pérsia, é de Deus. Tudo é de Deus. Então, se o povo estava chamando para participar, é um privilégio da graça. Deus não precisava do dinheiro. E vem o profeta e diz assim, ó, sabe por que vocês não têm o suficiente? Porque vocês são muito olho gordo, vamos dizer assim, né? Porque eu não preciso de dinheiro para fazer tudo isso daqui, eu conto com vocês. De onde vem o dinheiro? Vem de onde eu quiser, porque minha é a prata e minha é o ouro. Então, se você pega esse texto e simplesmente não lê Ageu, capítulo 2, você vai fazer um monte de coisa. Ei, irmão, traz o dízimo, hein? É um peso terrível. Evidente que você deve trazer o dízimo, mas não é por obrigação, é por privilégio da graça. Então você vai percebendo que se você pega o profeta Ageu e o Zacarias, eles estão aqui, não é? Você precisa entender ele aqui. O Malaquias também, não é? Se você não lê a profecia dentro desse contexto, você nunca vai saber. Você não pode pegar o texto simplesmente e aplicar no nosso contexto. Primeiro, o texto foi escrito para a sua época e depois tem desdobramentos. Percebe? Muito bem. Então, se você quer saber, aprender sobre a construção, você lê o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Essa é a primeira questão. Acabou o capítulo 6, nós temos uma informação importante. O Esdras e o Neemias ainda não voltaram do cativeiro. Aliás, o Neemias nem voltou porque ele nasceu lá. O Esdras já é um sacerdote, é um ensinador mais velho. Mas eles não voltaram ainda. Eles estão escrevendo a partir de um ponto de vista. Eles estão lá na Babilônia, na Pérsia ainda. E qual história que está acontecendo na Pérsia? Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos aí exatamente 58 anos. Exatamente. Como é que a gente sabe disso? Por conta dos reis que ele vai citando aí. O que está acontecendo na Pérsia? Tem uma rainha lá. Qual é o nome dela? Esther. Percebe? A Esther,
ela está sofrendo junto com o povo que não voltou. Olha só, teve uma primeira leva, não é? Essa primeira leva voltou uma parte. Quem que ficou na Babilônia ainda? Ou Pérsia? Um monte de gente. A Esther, que ainda é uma das esposas de um dos reis, não é isso? E tem um camarada lá que quer acabar com os judeus. Por quê? Você vai lembrar que desde a promessa de Gênesis 3,15, há um ódio gratuito em relação ao judeu. Por exemplo, se se o Abraão não tem filho, né, o que acontece? Deus é mentiroso, não tem Jesus na história. Por questões milagrosas, nasce Isaac. Se o Isaac não tem filho, Deus é mentiroso. Deus, então, milagrosamente, a mesma coisa. O Jacó, num dado momento, ele está em Canaã, e ele vai morrer de fome. Se a família de Jacó morre de fome, não tem Jesus, irmãos, que é desde Abraão. O que Deus faz? De antemão, leva o José no Egito. E quando José está lá, antes de morrer de fome, a família que vai dar Jesus na história é trazida para quê? Para que não morra. Você percebe como Deus é soberano? Aqui é a mesma coisa. Enquanto a cidade sendo reconstruída, lá na Babilônia, tem um malvado Amã querendo acabar com os judeus. Se ele acaba com os judeus, quem é que vai morrer? Esdras e Neemias, inclusive. Você percebe? Então Deus levanta a Esther, toda aquela história que você conhece, e aí então, no capítulo 7, diz assim, ó: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Então, é só no capítulo 7 que o Esdras tem o relato de que ele está voltando para Jerusalém. Irmãos, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio uma história como essa, por mais difícil que esteja a vida, eu olho para o céu e vejo que há uma mão soberana conduzindo a história. A história não está solta, irmãos. A história não está de qualquer jeito. As pessoas acham que quem é o governo do mundo é a China, é os Estados Unidos, é a ONU. Não, Deus usa o governo que quer, porque está escrito: Deus inclina o coração do rei para onde ele quer inclinar. Nós cremos num rei que governa. Você vai percebendo que quando a gente estuda a história da Bíblia, não é perca de tempo. É conhecer o caráter de um Deus soberano que nos leva para onde quer levar. Deus tem cuidado de nós, irmãos. A história revela a mão poderosa. Então, a cidade está, o templo está reconstruído. Mas falta quem? Pastor para ensinar, escriba. Então Deus agora inclina o coração do rei. E quem é que vem? Alguém que sabe ensinar. Esdras e um monte de gente, né? Olha só o que vai acontecer então aqui, ó. O capítulo 7, aí você vira aí, 7, 8, 9 e 10. Você vai conhecer a história de como o Esdras se movimentou, se organizou, para quê? Para ensinar a lei que havia sido perdida. Por que eles foram para o cativeiro? Porque esqueceram a lei. O que é a lei, irmãos? Não é a teorização da lei. A lei que Moisés dizia: honra o órfão, honra a viúva, não cobra mais imposto do que deve, não faça isso, não faça aquilo outro. Esqueceu isso? Vai para lá para aprender e volta. Agora, o Esdras vai ensinar tudo de novo. Então percebe, primeiro templo, alguém construiu esse negócio aqui, maravilha. Alguém veio aqui antes de mim para funcionar o microfone, ar-condicionado, tudo isso aqui, ó, maravilhoso. Mas tudo isso daqui é para servir a palavra de Deus. Percebe? Agora que você tem o templo, precisa de alguém para ensinar. E quem é que Deus manda agora? Esdras. Se você ler o capítulo, do capítulo 7, não é? Até o capítulo 10, você vai aprender quais foram os movimentos do Esdras para ensinar a palavra de Deus. Bacana. Aí então nós terminamos essa segunda parte aí. Qual é a terceira parte, irmãos? A terceira parte é o livro de Neemias. Neemias capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, o que nós temos aqui? Então olha só, a cidade estava destruída, não é isso? Deus mandou reconstruir, está se cumprindo aqui a promessa do Vale dos Ossos Secos. Depois de construído o templo, agora tem alguém para ensinar. O que nós temos em Neemias 1 ao 7? Eu esqueci de falar da data, né? A anterior. A data anterior é o Esdras.
458. Então, ó, de 538 para 458, você tem aí 90 e poucos anos, né? Agora, quem é que vem? O Neemias, melhor dizendo, perdão. Então, o texto de Neemias é a reconstrução dos muros. Neemias é o correspondente político, social de Esdras, que enfatizou a reforma religiosa. O que eu estou querendo dizer aqui, ó, vamos de novo lá. Esdras, capítulo 1 ao 6, reconstrução do templo, não é? Reconstrução do templo. Sem templo não tem vida, irmãos, não tem vida social. Por exemplo, imagine se você, nessa época que está voltando, você cria cordeiro para o templo. Se tem templo, se não tem templo, dá para você vender o cordeiro? Não tem vida social, irmãos. Então é por isso que estabelece o templo primeiro. Depois, vem alguém para ensinar. Agora que você tem o templo e o ensinamento, o que o Neemias vai fazer? Vai reconstruir os muros. Por quê? Porque Neemias é o correspondente político do Esdras, que é o religioso. O Esdras, o Neemias, ele vai fazer de novo a cidade ter o quê? Uma pujança política, econômica. É ele que vai ajudar a fazer os muros, porque sem muro fica vulnerável. Sem muro não tem trabalho. Sem muro o inimigo entra e acaba com tudo de novo. Então, a estrutura. O templo, ensinar as leis e depois os muros. Percebe? Então, esse é o quatro pontos. Todas as vezes que você pegar o texto bíblico, você tem dois correspondentes. Um correspondente espiritual, pastoral, e um político, social. Se você olhar toda a estrutura humana, qualquer uma, você tem esses dois representantes. Por exemplo, se você pegar um pajé no meio da tribo, lá na Amazônia, o que você tem lá? Você tem o cacique, que é o representante político, e o pajé, que é o representante espiritual. Não estou aqui defendendo a religião, estou só mostrando a sociedade. Toda a sociedade, ela se dá com essas duas autoridades. O problema é que quando uma pessoa única, ela é tanto poder político quanto religioso, vira um déspota, vira um opressor, vira um maligno. Só tem um que pode representar os dois poderes, o político e o religioso, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, porque ele traz na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você percebe quando você dá muito poder para alguém, e esse poder, ele é político com um viés religioso, ele nos oprime. Não é assim? Ele oprime. Por quê? Se eu chego aqui e digo assim, ó, eu sou o prefeito dessa cidade, eu tenho uma autoridade. Mas se eu digo assim, eu sou o poder e o Deus dessa cidade, vocês não sabem o que eu faço com vocês. Porque quando uma pessoa se diviniza achando que tem o poder, faz todo mundo como um trapo imundo para limpar os pés. Então, todo o poder religioso confundido com o político não é de Deus. Ele tem que ser usado para a glória de Deus, para que as pessoas entendam que estamos aqui a serviço e não para usurpar a dignidade de ninguém. Você quer ver um exemplo? Dá uma olhada aí no mundo religioso, né? No mercado religioso. As pessoas, elas têm, que chegam num poder, está na mídia por aí, o que acontece? Elas têm o discurso religioso e dizem também que foi Deus que deu aquela ordem. Ora, quando ela tem o poder religioso e o poder político na mão, ninguém mais tem voz contra ela, porque ela se torna o próprio Deus. Quer um exemplo? César Augusto Romano. César Augusto Romano não é nome, é título. O nome dele é Otaviano. César é o poder político e Augusto é o poder divino. Quando alguém tem o poder do César, da política, e também tem o poder religioso, ele se torna Deus digno de ser cultuado. Quer ver um exemplo? Você lê o texto de Apocalipse, e é claro que a gente está num período histórico aqui, precisa fazer essa leitura. Quando você pega Apocalipse, você vai ler o texto lá. Eu te darei outro nome, não é assim? Aí, eu acho que eu já disse isso aqui em algum momento. Por que Deus não gosta do meu nome? Vamos dar o nome do Robson. Não gostou? Mas por que Deus não gosta do nome do Robson? Qual o problema com o nome? Maria, Hélio, Júnior. Deus vai dar outro nome porque não gostou? É óbvio que não tem nada a ver, né, irmãos? Por quê? Naquele momento, César Augusto, o que acontece? Se você não compra e não vende, se você não tiver a liberdade romana,
Porque ele, além do político, ele também é o quê? Ele é o Deus. Então você vai comprar pão, por exemplo, quem que é o teu rei? César ou Jesus? Jesus, então você não compra nada. Você só compra no nome de César, percebe? E o que o texto vai dizer? Que ele vai dar outro nome para a gente. Qual é o outro nome? É o nome de Jesus, não é o nome de César. É no nome de Jesus que a gente vai ser alimentado. É no nome de Jesus que a gente vai trabalhar. E é no nome de Jesus que a gente espera, de fato, o rei que vai vir. Então, essas questões todas, elas vão apontando para que a gente tenha o quê? Essa maturidade. Paulo disse, ore pelos seus governantes. Essa questão, ela vai aparecendo o tempo todo, irmãos. E aqui nós temos o quê? O representante. Primeiro veio Zorobabel e construiu. Se não tem essa construção, se não tem o templo, a vida, ela não funciona. Era o vale dos ossos secos, pedra sobre pedra, não ficou ali. Construiu, agora vem e começa a dignidade, trabalho. Irmãos, é muito bom você ser assistido pela igreja. É muito bom você receber uma cesta básica num dia de dificuldade. Mas é muito mais digno você ter para poder ajudar do que ser ajudado. E se não tem a instituição para a glória de Deus, nós vamos o que? Estar nas mãos de pessoas que nos dão um pedaço de pão e ainda acha que a gente tem que agradecer Ele por isso. Percebe? Então, irmãos, é o quê? O Evangelho traz dignidade para nós. E primeiro, constrói o templo, ensina a lei, agora constrói a cidade. Então, esse texto, que se você quer já avançar nessa questão política toda, ele vai até o Neemias capítulo 7. O que acontece do capítulo 8 até o capítulo 13? Alguém pode ler? Tem um textinho negrito aí, ó. O que está escrito lá? No capítulo 8 de Neemias. Só o textinho negrito ali, ó. Oi? Não é no versículo, é na entrada. Isso. É isso. É a epígrafe aqui, percebe? Né, então vamos aqui, ó. A primeira parte, né, 538, constrói o templo. A segunda parte, enquanto isso, está acontecendo a história de Esther lá na Pérsia. Vem o Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10, o que nós temos? Ele vai ensinar a lei. Agora que a gente já relembrou a lei de Moisés, o povo chora, por que a gente fez isso? Deus havia dito. Agora veio Neemias. O Neemias, ele reconstruiu os templos. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Aliás, os muros, não é? Aí agora, terminou tudo, chama todo mundo e lê a lei. Então, do capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, o que nós temos? Leitura da lei. O povo precisa saber como proceder na sociedade. O povo não pode viver de qualquer jeito. É claro, irmãos, nós temos assim muitas coisas para trabalhar. Mas deixa eu pegar só um exemplo para vocês. Recua um pouquinho, olha o capítulo 5 de Neemias, para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Então, olha só, o capítulo 5 de Neemias, ele já está reconstruindo os templos, não é? Eu vou fazer uma leitura e o texto vai falar por si só. Olha só, capítulo 5, versículo 1, Neemias. Ora, o povo, homens, mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nossos filhos, nossas filhas, nós somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Que novidade, hein, irmão? Precisa comer para ficar vivo? Nossa, que novidade, né? O povo tem que ir para o Neemias. O Neemias é o governador. Assim, ô Neemias, eu preciso comer, cara. Comer, sabe o que é comer? Encher a barriga? É? Você sabe, né, irmãos? Eu passei por um processo estomacal esses dias, assim, e quando você está sem comer, você não tem ânimo de nada, né? A energia cai, né? Você tá, a raiva do mundo, você não consegue pensar. Eu dou aula, né? E eu pego um texto, pela prática, eu consigo entender rápido. Mas eu não conseguia ler 2 linhas, irmão. Por quê? Faltou comida, você não pensa. O que esse cara quer dizer aqui? Por quê? Se você não come, você não pensa. Você precisa comer. Aí o povo fala assim, ô Neemias, o nosso filho precisa comer trigo. Olha o versículo 3. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas,
para conseguir trigo para matar a fome. Eu vou continuar lendo o texto. Mas o que aconteceu? Lá na lei de Moisés, Deus disse assim, que aquele que recebesse um terreno não podia vender. Por quê? Porque é uma cidade da agricultura. Se você vender o terreno, não deixar para o seu filho, como é que você vai plantar? Lembra do caso da vinha de Nabote? O infeliz do Acabe queria o terreno? E por que o Nabote não quis vender? Porque Deus não quis. Porque se eu vender, como é que eu vou entregar para o meu filho? Ele morreu, mas não vendeu por quê? Porque Deus disse que não era para vender. Quem vende o terreno não planta. Quem não planta não come. Está na mão do governo. Percebe, irmãos? A gente precisa, essas questões, elas vão dando sabor ao texto. Olha o povo aqui, eles voltaram e parecia que a coisa estava muito bem. Só que o povo vai para o governo e fala assim, ó, a gente precisou vender o terreno para comer trigo. Olha o 4. E havia outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas. E não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outro. Por que eles foram para o cativeiro? Por causa disso daqui que está sendo corrigido agora. Aqueles que têm mais condições, comprou o terreno. E o que eles fizeram agora? Você quer comer? Então, eu te dou um pouco de comida, aí você penhora o seu terreno para mim. É trocar um terreno por um pouco de comida. Você acha que alguma sociedade vai bem assim? O único que tem condições de dizer para nós o que é justiça é Deus. A ganância, ela nos destrói. É por isso que Jesus disse que quem é escravo do mamon está arrebentado. O seu dinheiro, ele é importante até a página 3, mas a comida vem de Deus. A comida vem de Deus. Senão as pessoas nos exploram. Olha o versículo 6, o Neemias, ele não é o governador, ele tem que gerenciar essa coisa, porque o Esdras já está ensinando, eles vão se unir para a coisa ficar bem equilibrada. Olha o que o Neemias vai dizer, versículo 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus patriotas. Desculpe aqui, irmãos, eu sou da mesma casa que vocês, mas a gente foi ensinado a ver anjo, e falar 3 línguas estranhas, mas não foi ensinado a olhar com repúdia o senso de injustiça. A gente foi ensinado a revelar a vida dos irmãos, e eu creio que Deus pode revelar com propósitos, mas a gente não foi ensinado a clamar pela justiça e fidelidade. A gente foi ensinado a dar testemunho daquilo que tem comprado, sem saber se vai poder pagar o cartão de crédito, sabendo que é injusto se você não honrar com seus compromissos. Mas a gente não foi ensinado que o senso de justiça honra a Deus. A gente não foi ensinado. E é por isso que a gente vive querendo um milagre atrás do outro, como se Deus fosse nosso office boy, que tem obrigação de dar todas as coisas. E nunca somos questionados acerca da fidelidade e da justiça. A gente acha que ver anjo é mais importante do que ser justo nos negócios. Não é verdade. Não é verdade, irmãos. Deus, quando nos reúne num lugar como esse, é para melhorar o nosso caráter. Você pode ver uma multidão de anjos, mas se você é infiel nos negócios, você não honra a Deus. Você não honra a Deus. Não muito tempo atrás eu fui questionado. E como você é questionado, as pessoas nos acham, assim, gente estranha, porque a gente honra a fidelidade e a justiça. E alguém diz assim, você é bobo, paga as suas contas. Primeiro, pagar as suas contas, honra a Deus. Honra seu pai, honra sua mãe, honra sua esposa, honra seu filho, honra seu amigo, honra aqueles que você gosta. Imagine você não sendo fiel nos negócios, e o amigo que você diz amar tem a notícia dizendo assim, aquela pessoa é mau caráter, não honra os negócios. Isso não é testemunho. Antes de ver anjo, nós temos responsabilidade com a tristeza e a reputação do outro irmão. Nós precisamos honrar
a fidelidade para que o outro se alegre conosco. Toda vez que eu consigo pagar uma conta, eu penso na alegria do coração de Deus, na alegria do coração do meu pai, que me ensinou a ser justo. Eu penso no sorriso na boca da minha mãe, porque ela não seria alegre plenamente se soubesse ter um filho caloteiro. Você percebe que o evangelho da graça não é para empoderamento, mas para criar pessoas justas e honestas, para a glória do Senhor e para a alegria da família. Portanto, irmãos, eu já transcendi faz tempo aquelas pessoas que vê anjo, mas não confrontam o meu caráter. Eu já não me entusiasmo mais com pessoas que sabem revelar o futuro dos arcanos de Deus, se é que sabe mesmo, e nunca coloca o dedo, colocando o texto bíblico e mostrando que Deus zela pela fidelidade e a justiça. E aí, se você quer pegar o texto ainda e continuar lendo, para ver essa estrutura social, olha o versículo 10, diz assim, ó: eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Olha o que Neemias está dizendo. Meu Deus do céu, também estou nessa esparrela. Neemias, homem de Deus e governador. Quando ele tem essa notícia, ele fala, meu Deus, eu também estou assim. Porque o pecado, ele é sutil. E olha como governador que ele vai dizer. Versículo 11. Devolva-lhes imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Nós somos assim. E a gente ouve alguns testemunhos mais ou menos assim: irmãos, vocês não sabem, apareceu dinheiro na minha conta. Se apareceu na sua, sumiu de alguém. Pode ser, irmãos, que um pai de família está sofrendo muito para dar comida para o filho, porque ele errou nos dígitos lá. E se isso não dói o seu coração, você pode ver o anjo que você quiser. Você não entendeu o que é justiça e fidelidade. Você não entendeu. Você não entendeu. Nós chegamos ao absurdo de ter agiota na igreja. Pessoas que emprestam dinheiro a juros para irmão, aproveitando um momento de dificuldade. A gente chegou ao cúmulo de ouvir testemunho de pessoas que testemunham que foi na Europa comprar enxoval para o casamento. Deus abençoe, que vá mesmo, mas a preço do quê? Eu não estou interessado no status social, eu estou interessado na fidelidade e justiça. Eu estou interessado em saber se você está tendo condições, por meios justos e lícitos, de comer o pão da alegria do teu trabalho. Bom, então essa é a questão histórica política, irmãos. Essa é a questão que precisa ser entendida para a gente discutir teologia agora, né? Então, no esboço que vocês vão receber aí, você tem essa disposição histórica, capítulo 1 ao 6, né? A 1 ao 7, a história de Esther, depois Esdras, depois Neemias e depois a leitura da lei. Agora a gente vai fazer o quê? Fazer uma leitura teológica da coisa, para ver como é que Deus foi conduzindo. Porque se Deus deixar sobre a minha e a tua responsabilidade, a gente faz bobagem. É Deus que nos conduz. Ô Robson, alguém quer fazer alguma pergunta? Lá eu vi o microfone. Isso, eu vi o microfone rodando aí, né? Só que eu preciso pedir autorização aqui, né? Não, tá ótimo, pode ficar. É a irmã paz, Lourdes, né? Fala aí, irmã. A paz do Senhor. Então, pastor, sobre a injustiça. Alguns anos atrás, eu estava num evento, qual nós estava fazendo parte da frente. E eu vi uma pessoa praticar uma coisa muito errada, uma pessoa influente. E quando eu cheguei para ela, eu falei que eu não concordava, eu não ia fazer mais parte daquilo. Ela falou assim, aí ela chegou para mim e quis me convencer que eu estava sendo usada pelo inimigo. Entendeu? Assim, irmã, para de dar lugar para o inimigo. E, na verdade, eu não estava dando lugar pelo inimigo. Eu falei, e você vai dar conta para Deus do que você está fazendo. Porque ela estava sendo injusta, hoje não faz parte mais do nosso ministério. Então, tinha muito isso. Quando você questionava, as pessoas tinham gente como que a gente estava sendo usado pelo inimigo. É isso aí. A gente sofreu muito isso daí. É isso aí. Tá? Esse é o princípio, irmãos, diagnosticado, limpo. Olha como a palavra de Deus ela vai nos ajudar a fazer leitura da vida, irmãos.
Você percebe que quando a gente está estudando o texto bíblico, que você começa a fazer o texto ter validade para a vida, aí a gente está ensinando a Bíblia. Percebe? Então, tudo que a gente estuda, o culto é didático. Tudo que você faz no culto, ele é didático. Ele serve para a vida, irmãos. Se não serve para a vida, não tem interesse de estar aqui. O culto é didático. Qual que é o argumento? Sempre Satanás. Mas não tem visão, não? Irmãos, nós temos o quê? Capacidade, temos o texto bíblico aqui para entender. E aí é sempre mais fácil colocar a culpa em Satanás do que confrontar caráter. Sempre, sempre, sempre. Outra questão, nós vamos ter uma multidão avassaladora contra nós. Se você quiser ser justo, você vai passar dificuldade. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Abre o texto aí, irmãos. Timóteo, deixa eu pegar o texto aqui. 1 Timóteo capítulo 3. Olha só. Vamos lá. Opa, estou chegando lá. Pastor, Oi. Até enquanto o senhor abre aí, quero até reforçar aqui com os irmãos, esse esboço que o pastor Hélio está falando, eu encaminhei nos grupos aí, tá, irmãos? Eu acho que é o grupo dos obreiros, tem um grupo aqui de visita aos lares, você pode ir compartilhando aí, tá? Que ele está pegando toda essa parte esse contexto histórico, capítulo de Neemias, né, de Esdras, para vocês acompanharem aí também e se situarem aí, tá? Isso. Ok, olha só. Irmãos, eu faço questão que todos abram aí, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11. Eu vou ler o 12 e o 13, tá bom? Para a gente voltar para Neemias. Como que é o nome da irmã? Lourdes. Lourdes, o que a senhora disse aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, se você quer ser justo, você vai ser abençoado? Depende do seu ponto de vista de bênção. Irmãos, a justiça, ela traz o quê? Perseguição. Chega na firma onde você trabalha e tem um conluio montado, fala assim, eu não faço parte. Você vai ser abençoado? Irmãos, justiça é veneno para o mundo, mas é santidade para nós. O mundo não suporta, o mundo tira sarro de nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Mas, de fato, todas essas coisas o Senhor nos livrou. Bom, é o versículo 12, tá bom? 12. De fato, todos os que desejarem viver piedosamente em Cristo serão? Versículo 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você quer ser justo, irmãos? Não espere aplauso. Essa é uma mentira, é uma falácia, é um engano do diabo e do mundo. É uma mentira do neopentecostalismo, irmãos. A justiça não tem nada a ver com elogio. Sal da terra é para ser vomitado. As pessoas te odeiam, porque se você for justo do lado de alguém, a vergonha dele é exposta. Você vai ser vomitado. As pessoas vão te acusar. Crentinho bobo, fizeram uma lavagem cerebral, mas os injustos irão de mal a pior. Nós seremos perseguidos, mas temos um justo advogado. Graças a Deus. Eu acho que isso tem muito mais sentido do que Jesus disse para tomar a sua cruz e ir atrás dele. Tomar a cruz de Jesus é tomar pancada, irmãos. A matemática do mundo, 2 mais 2 não é 4, é quanto eles quiserem. Para nós, não. Justiça é justiça. Graças a Deus. Aleluia. Então você percebe quando eu falo de reforma, quando Neemias, quando o Esdras falando de reforma, ele não está querendo que você veja anjo, ele está querendo que o formão da graça transforme o caráter dessas pessoas, para que tenhamos a sociedade mais justa, sabendo que não existirá enquanto Jesus não voltar, mas enquanto nós estamos aqui, somos sal da terra e luz do mundo. Graças a E Deus. pode preparar para apanhar, mas o óleo da graça nos ajuda, irmãos. Graças a Deus. Então você vai percebendo que quando você conhece o contexto histórico, a coisa vai o quê? Vai ganhando sentido para nós, né? Então, deixa eu fazer uma leitura aqui, daquilo que a gente trabalhou, não é? E aí para a gente fazer a conclusão aí, com a parte mais teológica, né? Que tem vários assuntos também. Então, olha só, o que a gente trabalhou aqui. Devido à posição geográfica, a terra que Deus colocou esse povo é uma terra politicamente interessante, economicamente interessante.
Por isso que todo mundo está interessado lá. Esdras e Neemias é o único livro. Se você for mais criterioso, se você pegar Crônicas, ler o último versículo e o primeiro, é a mesma coisa, é uma continuação. A história de Esther está passando concomitantemente, não é? Já falei aqui. Se Esther não toma aquela atitude, morreria Esdras e Neemias lá no cativeiro. Imagine se eles morrem, não tem isso. Olha a mão de Deus. Então, o capítulo 1 ao 6, nós temos o quê? Quem que é o governo? Um homem chamado Zorobabel. Ele voltou no ano 538 sobre um documento da Pérsia para quê? Restabelecimento do calendário nacional, construção do templo. Então, agora, quando eles estão voltando, vai ter um calendário, as festas de novo. Por que a festa é importante? Porque ela marca o tempo da colheita. Você trabalha em tal tempo lá, você tem a festa. A festa para levar o dízimo, a oferta no templo, é para Deus sentir melhorzinho? Irmãos, Deus não sente melhor nem pior, Ele é o mesmo. É porque que Ele coloca festas, para a gente ter o quê? Um critério cronológico para trabalhar e agradecer, percebe? Então, quando eles voltam, você tem o quê? A estrutura social de novo. Depois, do capítulo 7 ao 10, quem que voltou? Agora o templo está reconstruído. Quem que volta? Esdras. O que nós temos aqui? ênfase no ensino. Esdras é sacerdote e um excelente escriba. Então, olha como a coisa vai. Primeiro o templo, vem alguém para ensinar. Em seguida, qual é o ano? 445, 13 anos depois que o Esdras voltou o Neemias, né? O Neemias era copeiro do rei, ia morrer também se não fosse a Esther, né? E aí ele está triste, ele volta. Quando aconteceu isso? 445, reconstrução dos muros. Neemias é o correspondente social de Esdras, que enfatizou a reforma religiosa. Outra coisa importante, irmãos, quando eu pego o texto de Neemias, ele virou governador, ele virou importante. Ele fazia o quê? Ele entregava água para o rei. Isso é bom? Maravilha. Mas tem uma coisa, nem todo mundo, irmãos, que servia água, comida para o rei, vai virar governador, irmãos. Você sabe disso, irmãos. Por que a gente se deixa enganar? Você é um José e vai ser governador. Vai nada, irmãos. Se eu for governador de Barueri, acaba com tudo, porque eu não tenho capacidade administrativa para isso. Eu tenho que entender para que Deus me chamou. Então, a gente acredita em coisas porque gosta de ser enganado. Irmãos, governador só tem um. E Deus é que sabe o dom que dá. Agora, você não é inútil. Você tem algum dom e sabe fazer. Se é professor, seja professor para a glória de Deus. Assistente social para a glória de Deus. Irmão, exatamente, é o que dá. Olha, eu me calo diante de tanta sabedoria. E não é? Por quê? Quando a gente faz isso, a gente está tirando pessoas competentes para fazer isso. Irmão, vamos ser sinceros aqui. Todo mundo é professor? Não é, irmão. Não adianta. Não adianta. Todo mundo é técnico de informática? Me coloca lá no lugar do Tatão. Ele vai ficar com raiva, vai quebrar tudo e me tacar na minha cabeça ainda. Eu não entendo esse negócio, irmão. Eu preciso de alguém para deixar tudo funcionando. Então, irmãos, você não é inútil. Não existe. No reino de Deus, as coisas elas não têm o valor que tem o mundo. Paulo vai dizer isso. Se você é braço para a glória de Deus. É perna para a glória de Deus. Você tem uma função. Faça o que você puder fazer de melhor nos seus dons e talentos. Aliás, se você faz alguma coisa que não é da sua natureza, é pesado, é ruim, é uma carga. A gente diz assim na igreja, eu não gosto de fazer isso, mas foi Deus que me chamou, você não gosta, sai fora. Porque, irmãos, cansar todo mundo cansa, mas tem que ter um prazer nesse negócio, porque Deus, desculpe aqui, não é burro de dar uma coisa que você não sabe fazer. Então, quando você está trabalhando em alguma coisa, tem um prazer. Você vai estudar para isso, eu vou me preparar, por quê? Porque você é importante nesse negócio aqui. E quem que é o governador? É o Neemias. Quem que é o pastor dessa igreja? É o pastor Marcos, acabou, irmãos. Ele serve como pastor, e você é auxiliar do pastor. Se um dia você for pastor, maravilha, mas se não for, se
Se você deseja o que não é seu, você é idólatra de você mesmo. E quem é idólatra de si mesmo é a pior desgraça. Porque ele faz de tudo com ares de piedade para ter o cargo do outro. E quando chega lá não faz nada, a não ser querer ser bajulado. Irmãos, nós estamos aqui para ser bajulado, mas para servir. E quem serve sabendo o que está fazendo dá alegria. Assim, eu fiz isso. Eu fiz isso. Quando você vê o teu trabalho prosperando, fala assim, puxa, eu tive dignidade de fazer isso. Você tem talento, irmãos. Coloque os seus joelhos no chão, ore e peça, Senhor, me ajuda, Senhor, a entender qual é a minha função nesse negócio aqui, eu sou importante. E faça com tudo que você tem. Estuda com tudo que você puder para servir para a glória de Deus, para a dignidade da pessoa humana. O Neemias veio, mas tem um monte de gente aqui que não é governador, veio igual ele. Nós honramos a Deus quando nós admitimos que que as pessoas têm habilidades que nós não temos. Admite que você não é bom em tudo, irmãos. Você honra a Deus. Deus te deu algumas habilidades, não todas. O único que queria ser igual a Deus se transforma num demônio. E quando a gente quer ser aquilo que não é, a gente se endemoniza. E trabalhar com um demônio é a pior desgraça que tem. Ele acha que é Deus. Você tem um dom maravilhoso. Você pode servir nessa igreja com o seu dom. Trabalho maravilhoso ontem contra o suicídio, pessoas querendo se matar. Se você veio aqui para abrir a porta para as pessoas entrarem, você fez um trabalho digno. E ela morreu, chegou na Bahia que ela se jogou, que ela se matou. Eu falei, Pois como é é. que uma pessoa que está trabalhando se mata com um balde e um pano de junto? É verdade. Só que Deus usou um pastor e trouxe ele até aqui. Ele falou que naquele dia ele passou por aquela mulher, chamou ela de prostituta e disse que não teve coragem de estender a mão para ela. Pois E é. daí a pouco dia ele ficou sabendo que ela se jogou. Pois E é. aí? Pois é, né? A nossa conta, né, junto com essa pessoa, ela é muito grande. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos. Porque esse matou intencionalmente, mas nós também matamos intencionalmente, irmãos. As nossas atitudes, a gente não tem domínio sobre ela. Quando eu falo aqui, pode ser que alguém se entristeceu tanto, e eu não sei. É por isso, irmãos, que a gente depende da graça de Deus. Assim como as pessoas fazem mal para a gente faz para os outros. A vida é um moedor de carne por causa do pecado. Por isso, irmãos, que a graça de Deus seja o remédio para curar as nossas amarguras. Amém. Glória a Deus. É possível que a gente está com raiva de alguém, amargurado de alguém, e a pessoa nem sabe que a gente está. Porque as circunstâncias da vida, a gente já passou disso, irmãos. Isso para lá, vamos viver. Vamos viver. E puder estender as mãos, né, para que outros também possam viver a partir de Jesus, que é a vida. Então, a gente fez esse panorama histórico, né, e aí a gente precisa fazer agora teológico. É claro que a gente aí não teria condições, né? Então, a mesma divisão que nós fizemos, eu vou fazer a divisão aqui teológica, né? O que é teológico? Você tem a história e agora vê o que Deus pensa disso. A teologia é o quê? A opinião de Deus em relação à história. Então, vamos lá. A seção teológica, né? Eu preciso ser ligeiro aqui também para não cansar os irmãos. O que eu coloquei aqui no meu sermão? Dividi em duas partes, histórico e agora teológico. Deus governa a história com esta máxima. Qual máxima? Deus é soberano, né? E eu coloquei no esboço de vocês Daniel. Por quê? Se você pegar o texto de Daniel, o livro de Daniel e ler, tudo que o Daniel está dizendo lá está acontecendo aqui. Né? Então a gente pega o texto de Daniel, por exemplo, e fala, não sei o que vai acontecer no futuro. Muito do que Daniel profetizou também está acontecendo aqui. Né? Então olha só, qual é a máxima? Daniel deixa seus leitores com a expectativa de que a sorte de Judá melhorará. O remanescente pode esperar pelo retorno à terra, pela renovação da adoração do templo e pelo restabelecimento do domínio à lei. Bom, o que eu estou dizendo aqui? O povo não está na Babilônia, que vai virar a Persa, né? E qual é a esperança? Tudo derrubado. Já era. Messias, lei, Moisés. Porque quando a gente está sofrendo, a gente não consegue nutrir esperança, né? Aí levanta o Daniel e fala assim, não, vocês vão voltar. E Deus vai restabelecer tudo isso. Quando você lê a história. Por quê? O povo que está na Babilônia, irmãos,
Não sabe nada disso, a gente sabe que está depois. O Jeremias, no capítulo 29, ele escreve uma carta, porque tem gente que vai lá na Babilônia e diz assim, ó, Deus vai tirar vocês daí, e não sei o quê. Está lá na carta dos exilados, capítulo 29. Aí o Jeremias fala assim, não, pode plantar, pode casar, pode ter filhos, senão ficar 70 anos. Está escrito lá. E aqueles estão dizendo que vai voltar antes, é mentira, é falso profeta. E eles não estavam querendo orar, não estavam querendo. E eu fico pensando, quem que estava lá? Daniel, que ora 3 vezes por dia, Ezequiel, e eles não querem orar. Se o Daniel, o Ezequiel, essa turma toda está abatido, imagine nós, irmãos. Sabe o que ele escreve? Na carta, você conhece o texto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sabe o que ele quer dizer? O povo não queria orar na Babilônia porque não tinha templo. Estava destruído, eu também não oro. Aí Deus está dizendo, vocês não entenderam nada. Não é questão de estar em Judá ou no templo. Vocês estão na Babilônia, mas eu também estou aí. Por quê? Não é a questão do templo. É a questão de disposição de coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o coração. Na Babilônia pode orar que eu também estou aí. Então você percebe que quando a gente vai conhecendo a história, isso vai dando sentido para nós. Porque tem hora que a gente está limitado de fazer alguma coisa, fala, não vou orar não. Não, pode orar, porque não é a questão de disposição física, é a questão de atitude, crendo que Deus é soberano e ouve as nossas orações. Muito bem, então nós temos aí essa divisão para nós terminarmos, né? Do capítulo 1 ao 7, que é a parte da reconstrução do templo, qual é a perspectiva teológica? É Deus que restabelece o remanescente na terra. É Deus. Eles poderiam voltar? Que jeito, irmãos? Eu não tenho tempo de tratar aqui, né? O capítulo 40 de Isaías, ele trata disso. É eu que trago vocês. Vocês estão cansados, mas eu trago. Por quê? Se Deus não trouxesse... Aliás, uma outra informação. Esse evento é chamado de segundo êxodo. Qual foi o primeiro? Deus tirou do Egito e colocou na terra prometida. Qual é o segundo? Da Pérsia para cá. É o segundo êxodo. Esse povo não tinha condições de se organizar, irmãos. Então Deus mudou o coração do rei. Deus deu dinheiro. Deus deu exército para guardar no caminho. E falou assim, vai lá agora e constrói. Se você pegar o capítulo 1 de Êxodo, vai dizer assim, ó, o Deus do céu disse para vocês voltarem lá e construir um templo em honra ao meu nome. Mas esse rei é o quê? De onde ele tirou essa coisa? Você acha que um rei de qualquer outra nação não tem nada a ver com Moisés, com Abraão, com Deus, nada a ver? Fala assim, ó, sabe o que é? Deus disse para vocês lá, tá aqui o dinheiro. Ou é Deus, ou então esse cara é maluco. Não tem outra explicação. Então, foi Deus, irmãos, Deus que trouxe esse povo. Eles não tinham condições militares, econômicas, psicológicas, mas Deus tinha uma promessa. Eles iam voltar, porque o Vale dos Ossos Secos ia de novo ser uma nação. Ia ter lei. Ia passar por dificuldade? Ia. Mas naquele chão ali, eles iam se reorganizar para nascer o Messias prometido. Isso é tão verdade que nós estamos aqui, celebrando o nascimento, morte, ressurreição de Jesus. E mais do que isso, se tudo isso se cumpriu, Ele vem. Ele vai voltar. Então, o capítulo 1 ao 7, ó, Deus mudou a política imperialista do mundo e proveu fundos para ajudar a ser reconstruída. Inquestionavelmente vemos que os governos não são autônomos e que todo recurso pertence ao Senhor. Dele é a prata, dele é o ouro, nas mãos dele está o coração de cada governo. Se você somar aí todo o dinheiro do mundo, é da ONU, é dos Estados Unidos, é da China, é de Deus. Ele usa o recurso que tem para abater os ímpios, mas para abençoar os santos. Hebreus vai dizer isso. A pandemia é para abater os ímpios, mas é para abençoar os santos. Está escrito lá. Qual pai que não corrige o filho? As nossas tristezas é para a gente chegar mais perto do colo da graça. A mesma vara que castiga o ímpio, ele chora assim, desesperado. Mas essa mesma vara, quando chega em nós, a gente reconhece que há um colo da graça. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. O dinheiro é dele. Você pode não ter dinheiro para comprar a cesta básica, mas Deus honra a fidelidade, a justiça e o pão sobre a mesa. Jesus disse, olhe para os pássaros, olhe para as flores, não
não falta nada e não vai faltar também. Por quê? Porque Deus honra a fidelidade e a justiça. Você diz assim, mas e o outro? Tem um monte de dinheiro. Dinheiro não come. Não tem dinheiro. Dinheiro não come. Tem dinheiro, mas não pode comprar. É o caso da viúva, outro assunto maravilhoso. Por que tem seca? Por conta da infidelidade da lei. Não chove, todo mundo tem dinheiro. E a viúva tem dinheiro? Não. Mas tem comida, porque Deus honra a fidelidade e a justiça. Então, o povo só voltou porque Deus trouxe de volta. Do capítulo 8 a 10, o que acontece? De Esdras, né? Deus purifica o remanescente. Então, olha só, não foi Deus que trouxe e construiu? Agora é Deus que traz um pastor para ensinar. Mas você sabe o que é o Esdras, né? Mas você sabe que a lei pela lei, ela é fria. Eu posso falar um monte de teologia aqui, ser maravilhoso, citar. Você fala assim, nossa, que legal. Mas se o Espírito Santo não fala no seu coração, não adianta nada, irmão. Então, enquanto eu ensino aqui, a minha oração é que o Espírito de Deus traduza o meu teologuês para o sagrado secreto. Teólogo que não faz teologia de joelhos no chão, não serve para nada. Pastor que conhece cada vírgula da lei, mas não tem o Espírito Santo, não serve para nada. Não importa as minhas complexidades, não importa o meu jeito de pensar, o que eu falo aqui, eu tenho que ter o Espírito de Deus confiando, que Ele está encaixando no seu coração. Você pode não entender aqui, mas entende aqui. Se você não entender, que não estou entendendo nada que ele está falando, mas quando eu falo, o teu coração arde. Por quê? Porque nós temos um mestre por excelência, chamado Espírito Santo de Deus. A teologia ela pode ser fria, mas o Espírito é um grande teólogo que aquece o nosso coração. É Ele que traduz as verdades ao analfabeto, ao príncipe, é Ele que nos ajuda a entender as verdades da graça de Deus. Ora, canta, lava, xuriantas. Irmãos, foi Deus que trouxe esse povo, e foi Deus que ensinou. Foi Deus que ensinou, irmãos. Aí você quer me dizer que é crente por mérito? Se você falar que é crente por mérito, você não entendeu nada. Você crê numa virgindade de Maria? Como que uma mulher pode ficar grávida sendo virgem? Explica isso aí. Se você crê pela graça. Não há mérito nenhum. É por isso que quando a gente olha para quem não entendeu, a gente sente o que é misericórdia. Você não é melhor do que ninguém. Se crê pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Tem gente que se tornou ainda mais insuportável porque se tornou cristão. Mas se tem uma coisa que o cristianismo faz é nos abater, falar, por que eu criei? Eu não merecia crer, mas eu creio. Explica como uma mulher ficou grávida do Espírito Santo, não sei. Me explica como Jesus venceu a morte, não sei. Me explica como ele teve um corpo transformado, não sei. Me explica quando ele volta, não sei. Mas eu creio, eu creio. Eu creio. E se eu creio, não é por conta de que eu sei fazer uma contabilidade teológica, escriturística. Eu creio por causa do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Deus fez. Trouxe o pastor, o Esdras. Mas o pastor só é importante porque não nos falta o Espírito Santo de Deus. E aí nós entramos também em Neemias, capítulo 1 ao 7, a reconstrução. Então, se o povo veio por bondade de Deus, se aprendeu por bondade de Deus, trabalhou também por bondade de Deus. Olha que esplêndido isso. Abre o texto de Neemias 2, 20. Olha, esse negócio é esplêndido. O povo fala assim, Deus trouxe aqui a gente aprendeu, vamos trabalhar, vai dar certo. Você sabe que não dá. Olha Neemias 2:20. Então agora a gente está fazendo uma revisão teológica, né? 2:20.
o povo, oposição, aquela coisa toda, né? Olha o que o Neemias vai dizer. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, levantaremos e trabalharemos. Viu o que ele está dizendo aqui? Quem que vai abençoar? Deus. E você, levanta e trabalha. Irmãos, qual a garantia que o seu trabalho vai dar certo? A gente sabe que não tem nenhuma, você pode fazer tudo certinho. É por isso que está dizendo assim, ó, nós vamos levantar e fazer esses muros aqui, não vamos ficar parados. Mas é Deus que vai abençoar. É Deus. Você está com vitalidade agora. Pegou a Covid, você não aguenta nem andar. Não aguenta nem comer. Se Deus não te der saúde, inteligência, bondade, o trabalho da sua mão é como diz o Ageu, né, o Malaquias também, né? É saco furado. Pode fazer o que você quiser. Deus é soberano. Então, se a gente fez uma leitura histórica, qual a leitura teológica? Deus é soberano. E para terminar, a última parte, né? Neemias do 8 ao 13. Deus renova a aliança. O templo e a cidade restaurados são irrelevantes, a menos que o povo seja reformado. Então, você pega o capítulo 8 em diante, que é o final de Êxodo e Neemias, eles estão ensinando a lei ainda, por quê? Não adianta estar bonito o templo, a cidade, não adianta nada disso. Se o povo não for renovado, irmãos, não adianta. Você viu como a nossa igreja está bonito? Graças a Deus, que seja mais bonito ainda. Mas a reforma mais importante é a tua, é o teu caráter. É a tua. Não adianta ter paredes douradas e um coração apodrecido. Não adianta. Então, o capítulo 8, Deus renova a aliança. O templo, a cidade são restaurados. Restaurados são irrelevantes a menos que o povo seja reformado. Esdras e Neemias, aí eles se juntam para direcionar e encorajar o povo. O remanescente se reúne em torno da lei. Do princípio expressam profunda tristeza por compreenderem que estão distantes dos padrões de conduta. Os levitas confortam, dizendo que a lei de Deus é que traz alegria. E você conhece o texto, Neemias 8:9. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, qual é a última parte? Reconstrução primeiro do templo, Esdras ensina a lei, reconstrução dos muros da cidade, e agora ensinar. Agora o povo vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você tem o quê? Fechou essa parte, né? Qual é a nossa conclusão? É claro que a reforma não foi permanente. Antes que o livro termine, somos informados que houve um declínio espiritual. Aqui é o povo, é a gente. Antes de acabar Êxodo e Neemias, o povo está voltando às mesmas práticas. Parece a gente, né? Por isso que toda hora tem que estar dando uma guilhoada na gente aqui, né? A única certeza que nós temos no livro é que Deus tem promessas de bênçãos duradouras, apesar do seu povo. E toda mudança necessária sempre será obra do Senhor. Jerusalém está longe de se tornar a Sião que vai ser, na qual a conjuntura histórica daquele momento estava apontando. Mas a restauração ensinou que Deus tem o controle da história em suas mãos e que levará a cabo a plenitude do reino de Deus. O que nós precisamos concluir aqui, irmãos, é que a gente vai pegando o texto bíblico, você tem Gênesis e Apocalipse. E tudo que você ler entre Gênesis e Apocalipse é a soberania de Deus na história. Por exemplo, quando você lê Gênesis 1 e 2, você tem um mundo sem pecado. A partir de Gênesis 3, toda a implicabilidade do pecado e toda a desgraça. Tudo que você ler até Apocalipse, capítulo 20, é sob o efeito do pecado, do mundanismo e de Satanás. E quando você chega lá no capítulo 22 de Apocalipse, você tem de novo o mundo sem pecado que antes. Então, enquanto nós não chegarmos na terra prometida, nós vamos lutando, crendo que nós vamos perecer no caminho. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer, porque quem vence por nós é o próprio Senhor. É Ele que nos trouxe aqui, irmãos, para nos animar nessa manhã. Deus abençoe em nome de Jesus.